Nos anos 90, Brizola com Darcy Ribeiro desenvolveram um projeto de educação integral chamado os Brizolões, onde a criança da favela, da comunidade, ela entrava ali 7 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde, onde ali tinham aulas na parte da manhã, almoçavam, na parte da tarde praticavam algum tipo de esporte, luta, natação, capoeira, tinha médicos, tinha dentista, tinha fono. E nesse Brizolão foi onde eu aprendi a escovar os meus dentes de maneira correta. Tinha médico, tinha sala de leituras. Era um projeto que totalmente alfabetizava e contemplava os jovens menos favorecidos. Mas foi destruído pela elite que Brizola chamava de tecnocrata. Jovens entre 7 anos e 15 anos de idade estavam dentro de uma escola aprendendo, se socializando, se educando. Mas é um projeto caro. Infelizmente, para a burguesia que existe no estado do Rio de Janeiro, destruíram esse projeto. E hoje você vê jovens entre 10 anos e 15 anos de idade nas ruas, roubando, praticando pequenos furtos. E mortos na mão do Estado. Violência patrocinada pelo próprio Estado. E dizem que a culpa é do Brizola. Se passaram 30 anos de um projeto revolucionário na educação do Estado do Rio de Janeiro, que foi inspirado em países desenvolvidos na Europa, mas mesmo assim eles dizem que a culpa é do Brizola. Vamos ao vídeo. No início do ano 2000, o Rio de Janeiro já dava sinais de que seria uma cidade muito violenta. Porque naquele período, os números que até então se mantinham regulares, em torno de homicídio, roubo, sequestro, assalto, etc., começou a apresentar uma crescente aqui no Estado. E todos os governadores, ou candidatos ao governo do Estado, fizeram um discurso pesado em cima do combate à violência. E em 1999, Antony Garotinho foi eleito governador do Estado do Rio de Janeiro, prometendo um enfrentamento e um combate à violência. Nesse período, começou a surgir alguns escândalos na administração pública. Talvez a gente entenda o porquê que o Rio de Janeiro está do jeito que está. Quando o crime chega dentro da comunidade, ali já é o final de uma cadeia alimentar que já é produzida desde o alto escalão até chegar dentro da favela. Ou você acha que dentro da comunidade se fabrica cocaína, por exemplo? A cocaína principalmente vem de países como Colômbia, Bolívia e Venezuela. Como é que essas drogas ilícitas chegam até as comunidades do Rio de Janeiro? Se aquelas pessoas que estão ali não saem ou não conseguem sair daquele entorno ali, sabe? Então a gente tem que se atentar que existe um beneficiamento e um interesse zero de combate às drogas ou de combate ao tráfico aqui no Rio de Janeiro. Vale a pena ressaltar que os fuzis que estão dentro dos morros ou das favelas cariocas são fabricados nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Como é que chega ali dentro? De acordo com a Polícia Federal, a maioria das armas que são apreendidas dentro de comunidades são armas legais. Vale ressaltar que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro flexibilizou a política do armamento aqui no Estado. Pessoas como colecionadores e os famosos CACs poderiam comprar até 30 a 50 armas de grosso calibre. Então como é que essas armas chegam dentro da comunidade? Vale a pena ressaltar isso aqui. Entendeu? O combate tem que ser dentro das instituições. A própria polícia, do próprio governo do Estado, que é cercado de escândalos. Vamos aos principais acontecimentos que rotularam o governo de Antony Garotinho. Garotinho toma posse em 1999, com a promessa de combate à violência, mas viu em seu governo um aumento de letalidade no seu mandato. As estatísticas já naquela época eram impressionantes naquele período, tu imagina hoje. Cerca de 60% da população já presenciaram troca de tiros, 65% já testemunhou assalto e 29% já viu alguma vítima de bala perdida. Esses números são números impressionantes. Talvez isso explica o porquê que os bandidos são muito bem municiados e armados. Porque em nenhum lugar do mundo você tem índices como esse, a não ser aqueles que não têm Estado, não tem investimento em segurança pública. E no Rio de Janeiro a gente tem. E o governo de Antony Garotinho, que ficou manchado por alguns escândalos de corrupção, daquela pessoa que deveria zelar pelo Estado, tivemos diversos escândalos de corrupção no seu mandato. O mais famoso foi que o chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, foi condenado a 28 anos de prisão por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. O chefe da Polícia Civil foi condenado a 28 anos de prisão, vou repetir aqui para você, por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Aí você acha que esse Estado está preocupado em combater as drogas, de combater a violência? Você acha mesmo? Você compra de fato essa ideia? E o mais absurdo nisso aqui é que no dia 23 de outubro do ano passado, Álvaro Lins, o mesmo, ele foi reintegrado à Polícia Civil. Exatamente isso. Aquele cara que foi condenado por corrupção, formação de quadrilha, dentre outros crimes, ele foi reintegrado à Polícia Civil.
após 15 anos da sua demissão. A defesa de Álvaro Lins pediu habeas corpus, alegando que a incompetência da Justiça Federal, que o julgou, não era competente, pedindo encaminhamento à Justiça Eleitoral. E isso foi concedido. Aí a gente põe até em credibilidade a justiça do nosso país. Toda vez que uma pessoa importante é condenada, eles alegam que foi por um órgão incompetente, deveria ser julgado de uma outra esfera ou de um outro lugar. E é concedido. Agora vai você cometer algum crime, para você ver se você vai ter habeas corpus, se você vai conseguir pagar um advogado para poder ter direito ao processo legal dentro da Constituição. E o que é mais interessante aqui foi que quem pegou esse caso foi o ministro do STF, Nunes Marques. Você já ouviu falar desse nome? Ele mesmo, indicado pelo Bolsonaro. E adivinha qual foi a sentença dele? Foi favorável a Álvaro Lins. Foi favorável. O Bolsonaro, que disse que colocaria pessoas técnicas, sem influência, mudaria o Estado, nomeou Nunes Marques, indicou o Nunes Marques ao STF, e ele foi favorável. Mesmo sabendo de toda essa acusação que pesava sobre ele. Então aí, é o que eu falo, que você precisa ficar atento ao seu fanatismo político. Esquerda e direita se protege há anos no Estado. É por isso que o Rio de Janeiro, falando especificamente daqui, está do jeito que está. O povo tem que se unir com o povo. Eles nos dividem aqui embaixo e continuam reinando lá em cima. É covardia o que esses caras fazem. Nunes Marques foi favorável à decisão, reintegrando Álvaro Lins ao quadro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na gestão Garotinho, ficou consolidado também o transporte público em massa. Vans, Kombi, lotação, mesmo com a pressão de empresários do transporte público. Garotinho também foi condenado por compra de votos nas eleições de 2016, a 13 anos e 9 meses. E em 2018, outra condenação também, por improbidade administrativa, confirmada em segunda instância, por desvio de recursos da Secretaria do Estado de Saúde entre 2005 e 2006, período em que o Rio de Janeiro era governada por sua mulher, Rosinha Garotinho. Garotinho também ocupou alguns cargos e fez carreira na política. Garotinho foi deputado estadual entre 1986 a 1988. Foi prefeito do Rio de Janeiro de 1988 a 1992. Foi novamente eleito prefeito em 1996 a 1998. E governador do estado nesse período, entre 1998 a 2002. Garotinho foi investigado novamente pela Polícia Federal pela Operação Chaquinho, que concedia um valor de R$200 à família de baixa renda. Era um programa social que existia, acredito que em todo o estado do Rio de Janeiro. E a partir de junho de 2016, a Polícia Federal observou um crescimento desordenado nesse benefício, saltando de 12 mil famílias para 30 mil em apenas 2 meses. Nesse contexto, a PF prendeu temporariamente a secretária municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a coordenadora do Cheque Cidadão, 5 vereadores suspeitos de compra de votos e uma radialista da cidade. Mas Garotinho afirma que tudo não passa de perseguição política. Sob a sua gestão, foi contabilizado um total de 26.081 homicídios, juntando desde 1999 a 2002, onde a população do Rio de Janeiro, naquela época, era estimada em 14.996 milhões de pessoas, ou seja, 15 milhões. Talvez, com o desgoverno que essas pessoas que são protegidas pela lei fazem, gera o resultado em que estamos vendo e vivendo. Não há vontade de acabar com o tráfico de droga, com a criminalidade. E isso é visível, porque se quisessem acabar, já teriam acabado. Infelizmente, essa é a realidade do Rio de Janeiro.